Seja a pesca maravilhosa de Jesus. Esse foi um tema que Deus já vinha trazendo ao meu coração, e eu começo a estudar, gosto de escrever muito, e senti no coração de ministrar quando recebi esse convite aqui na igreja. E pela confirmação de Deus, graças a Deus, deu tudo direitinho. E eu quero compartilhar com você no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu vou, desculpa, ler na minha Bíblia, que eu me sinto mais confortável. Ela me segue já há alguns anos. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: fazer-te ir ao mar alto, e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderaram dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca a pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome nesta noite, te agradecer, Deus, por essa oportunidade de poder falar da tua palavra. E que nessa noite ela possa nos curar, nos salvar, nos alimentar, nos impulsionar para chegarmos aonde tu quer que nós chegamos. Por isso te pedimos, Deus, dar-nos sabedoria, entendimento, discernimento, para entendermos e compreendermos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: seja você a pesca maravilhosa de Jesus. A minha introdução, que eu gosto muito, eu coloquei assim: Lucas escreveu em seu livro uma palavra muito atual para os nossos dias, uma palavra rica em detalhes, falando sobre cura emocional, falando sobre o preparo para vivermos um grande milagre. Em algumas versões, o capítulo é conhecido como a pesca maravilhosa, ou os primeiros discípulos, e vamos analisar essa passagem. Na Bíblia, o termo pescador é usado de várias maneiras, tanto literal quanto figurativo. Aqui estão algumas das principais referências e significados associados aos pescadores na Bíblia. Pescadores, no sentido literário, muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores de profissão antes de serem chamados para segui-lo. Por exemplo, Pedro, que é Simão, André, Tiago e João eram pescadores no mar da Galileia antes de se tornarem discípulos de Jesus, e eles eram responsáveis por lançar e recolher as redes de pesca para sustentar a sua própria família e a comercialização de pesca no lugar. A pesca e os pescadores são símbolos de um trabalho árduo e dependente de Deus. Só na minha introdução, e para a gente entender um pouco do que vamos falar, era uma atividade árdua
e muitas das vezes incertas, dependia muito da condição climática, do tempo e da disponibilidade de peixes. E os pescadores na Bíblia representam aqueles que confiavam em Deus. Eu, uma vez, fui convidado para ir pescar. Se tem alguém que um dia pense em me convidar, não me convide, por favor. E a pessoa me convidou para ir pescar, mas a pessoa fez uma propaganda de que a pesca, você tem que ir, é melhor do que jogar bola. Falei, bem, se é melhor do que jogar bola, eu amo jogar bola, fazer o teste. Meu Deus do céu, que tédio. E quando acabava o assunto, era pior ainda. E não tinha peixe, nada do peixe vinha. Eu falei, cara, vamos orar aqui, irmão, porque eu quero ir embora. Não, é assim mesmo. Pô, pelo amor de Deus, me chama mais não, irmão. Negócio chato. Não, mas... Aí eu me lembrei daquela frase de caminhão. Tá estressado? Vai. Rapaz, eu sou muito paciente. Não, literalmente eu sou muito paciente. E eu vi que eu era realmente muito paciente quando ele me chamou para ir pescar. Porque realmente você tem que ter uma paciência. Você conversa com o peixe, com o pescador, com o anzal, com a isca. Você ora e o negócio, e quando você consegue, vem um peixinho. Você investe a madrugada toda para vir um peixe. E eu falei com ele, cara, eu prefiro continuar jogando bola mesmo com o joelho ruim. Esquece. Mas é uma profissão, hoje tem com a tecnologia e o avanço, os pescadores de hoje têm mais facilidade do que antigamente. Então, quando vai nos dizer que era um trabalho árduo, era um trabalho realmente trabalhoso para eles. Por exemplo, quando fala-se de João e Tiago, eles tinham uma prática de pescar que era colocar a rede. Existe essa prática até hoje. Se coloca a rede, deixa a rede ali, e você vai recolher ela de manhã ou um outro horário, puxando para ver qual é a quantidade de peixe que foram recolhidas pelaquela rede ali parada. Então é um trabalho de paciência, precisa gostar e amar muito, mas era um trabalho muito dificultoso e continua sendo até o dia de hoje. A grande pesca, Jesus contou várias parábolas e Lucas conta sobre a grande pesca. Como a parábola de rede lançada ao mar, essa mensagem tem um significado espiritual muito mais profundo. Os pescadores na Bíblia representam não apenas uma profissão comum da época, mas também servem como um símbolo, uma metáfora para o trabalho evangelístico e dependência de Deus. Trabalho árduo, ensinamentos espirituais mais profundos que são transmitidos por Jesus. Quando eu escrevi aqui, foi trazendo uma visão de que quando Jesus ele chega àquela praia e encontra ali aqueles homens lavando a rede, eu vou precisar que você me acompanhe um pouco dentro disso, que eu vou entrar no meu primeiro tópico. Versículo 2 vai dizer assim: e viu estar 2 barcos junto à praia, no lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Lavar a rede é, você chegou do trabalho e agora você tem um outro trabalho de se preparar para o outro dia. Era algo corriqueiro, aquilo ali era bem normal. Mas tem um ensinamento espiritual muito profundo dentro disso. E a gente vai observar dentro disso a partir de agora. No meu primeiro tópico, eu coloquei assim: precisamos estar preparados para o dia de amanhã, mesmo que tudo tenha dado errado no dia de hoje. Precisamos estar preparados para o dia de amanhã, mesmo que tudo tenha dado errado no dia de hoje. Quando Jesus chegou à praia e se deparou com aqueles homens limpando a rede, porque não conseguiram apanhar nada ou pescar nada a madrugada toda, lembrando que essa profissão ela é exercida à noite. Provavelmente no período de meia-noite ou 1h da manhã os pescadores vão para o mar e quando voltam, já voltam entre 4 e 5 horas da manhã para poder comercializar o peixe. Hoje nós temos o Ceasa, que na verdade os peixes chegam no Ceasa na parte da tarde, mas a comercialização do peixe já é praticamente pela manhã seguinte.
E agora, quando Jesus chega a essa praia, eles encontram aqueles homens arrumando a rede, preparando a rede, talvez costurando a rede, tirando algumas coisas que não pertenciam àquela rede, para dobrar a rede e se preparar para o dia seguinte. E isso me chama a atenção, porque precisamos aprender isso. Mesmo que hoje, que as coisas não funcionou, ou não tem funcionado da maneira que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente precisa se preparar hoje, porque amanhã é um outro dia e pode surgir uma outra oportunidade. Então, se preparar hoje para a oportunidade que pode surgir amanhã ou depois da manhã, enfim, é muito importante isso. Então, mesmo que as coisas não funcionaram da maneira que você gostaria que funcionasse, é preciso você se preparar, porque amanhã Jesus pode aparecer e perguntar se você está preparado para viver o que Ele tem para te entregar. Então vire para o irmão que está do seu lado e fala para ele: se prepare, lave a sua rede. Ainda no tópico 1, parte A, eu coloquei: deixar o seu instrumento de trabalho pronto para a obra. Isso é muito importante. B, não parar só porque hoje deu ruim. C, é preciso estar pronto para não perder a oportunidade que pode surgir a qualquer momento. D, quem deixou a sua rede embolada por causa da decepção do dia, perdeu a grande chance de viver grandes milagres. Tem pessoas que, por sofrer algumas decepções, algumas frustrações do dia a dia, e elas perdem a mente, ou perde a possibilidade de se preparar para outras oportunidades ou ter voos maiores. Eu me lembro que quando eu ainda tinha um jornal, e o jornal ele fazia muito sucesso, e com isso conseguia muito dinheiro. Para você ter uma ideia, eu comecei a refazer um jornal como jornalista, e nós começamos com 10 mil jornais. Vendemos os 10 mil jornais. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei: rapaz, o negócio é... E eu falei: vamos ampliar isso, né? Vamos rodar 20 mil jornais. Faltou jornal. Falei: poxa, que legal. E quando começou a decolar, eu me lembro que eu estive com o pastor Silas Malafaia no seu escritório. Na verdade, eu fui no pastor José Santos, e o pastor José Santos não quis. Eu queria muito fazer uma matéria com ele, tinha uma história de vida muito linda, e ele não quis, e ele chamou o pastor Silas, que é genro dele, e pediu para a gente fazer o trabalho com o pastor Silas. Mas quando o pastor Silas pegou o meu jornal, ele falou assim, só para a gente resumir, né? E foi bom, foi importante para mim: você não vai botar nada meu nessa porcaria aí, não. E eu fiquei assim. Ele: rapaz, isso não é um jornal, isso é qualquer coisa menos um jornal. E eu fiquei sentado ouvindo aquilo, ouvindo, até um momento que me cansou, e eu falei para ele assim: pastor, eu não tenho o dinheiro que o senhor tem, eu não tenho a oportunidade que o senhor tem, eu não tenho a entrada nos lugares que o senhor tem. Se o senhor está reclamando que o meu jornal tem muito comércio, né, aquelas propagandas de comércio, é o que faz rodar, é o que eu preciso. Agora, criticar o meu trabalho não significa nada, não quer? Amém. E ele gostou da minha resposta. E ele falou assim: faz o seguinte, eu vou te apresentar a minha secretária, fica em contato com ela, manda o jornal todo mês, e quando melhorar, você vem aqui que eu vou conversar contigo. Eu falei: tá, amém. E todo mês eu mandava o jornal, fui para o sindicato, e eu falei: meu Deus, eu preciso aperfeiçoar. Chegamos a alguns trabalhos legais, e de repente a Esther me liga, que era a secretária dele, não sei se ainda, e falou assim: pastor, o senhor pode vir aqui na Penha? Eu falei: posso. Cheguei na Penha, aí ele me chamou e falou assim: agora nós vamos anunciar no seu jornal. Eu falei: que benção, como é que funciona? Eu falei: pastor, o anúncio é de graça. Ele: é por isso que você está nesse sacrifício. Eu falei assim: irmão, mas eu vendo um jornal. Ele: tá, vamos fazer do jeito que você quer. Bota minha propaganda, bota as minhas coisas, tudo que eu te mandar pelo e-mail você bota,
e aí você traz os jornais que eu te pedi. Quanto que você roda de jornal? Eu falei, pastor, eu rodo 20 mil jornais. Ele, pelo amor de Deus, 20 mil jornais só? Eu falei, pastor, eu vou dar meu jeito, fica tranquilo, porque quantos jornais o senhor quer? Ele, rapaz, eu quero 20 mil. Eu falei, mas o senhor sabe que meu jornal é R$2, né? Ele, eu não estou preocupado com o preço, né? Eu falei, eu vou rodar. Tá bem, seus 20 mil vai estar aqui. Vou trazer na Penha. E eu rodei a primeira vez 50 mil jornais. E quando aquele jornal saiu, o pastor Marcos Gregório me liga, pede para eu ir lá e fala assim, rapaz, eu quero botar a propaganda da minha igreja nesse negócio aí. Eu falei, tá bom, pastor, quanto que é? Eu falei, não, é de graça, só bota aqui, só compro os jornais. Tá bom, então me manda aí uns 5 mil jornais. O negócio foi decolando. E quando eu fui ver, o meu contador falou assim, a tua conta não pode mais depositar nada, era MEI. Então agora se vira com o teu dinheiro, guarda em casa, no colchão, e aí a gente foi fazendo. Só que no sindicato falavam assim, ó, tem uma coisa aí, o quê? Jornal impresso, papel vai acabar. Eu falei, mentira, vai acabar nada? Tá louco? Aí outra coisa no sindicato de jornalismo, foi no dia que eu ganhei um prêmio de Jornal Revelação, falou assim, CD, livros, e aquilo já estava dando um sinal de que acabaria, e eu não acreditei nisso. Falei, duvido, isso não vai acabar nunca, jornal? E acabou, até o ponto de eu não ter gráfica para rodar o meu jornal. E a gente não pode parar, a gente tem que se preparar, se moldar conforme a coisa. E ali já era uma migração do YouTube para a internet, o pessoal saindo do impresso. Hoje tem, mas não é mais como antes. O Extra, trabalhei no jornal Extra, a gráfica é deles, o dia a gráfica é deles, jornal grande como o Povo, como o Fluminense que faliram. Não se preparamos para esse momento. E quando a gente não se prepara, a gente perde novas oportunidades que surgem. E lá eu me lembro que no sindicato teve uma palestra com o Caco Bacelo, e ele falou assim, vocês precisam migrar, vocês precisam analisar mais o YouTube, vocês precisam migrar para a internet. E eu, como alguns outros, não acreditamos, e por não acreditar, a gente perdeu a chance de hoje poder desfrutar de algo melhor no nosso trabalho. Então é muito importante você entender o seu trabalho, já que não está funcionando hoje, mas você precisa abrir a tua mente para entender a coisa e fazer funcionar da maneira que você precisa aprender. Porque se você parar no tempo, esquece. E hoje está pior, porque hoje agora tem até robôs trabalhando em grandes empresas. Você entendeu, amém ou não amém? Tópico 2 diz assim, precisamos deixar Jesus subir em nosso barco e tratar os nossos traumas. No versículo 3 diz, e entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe para o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Entenda isso. Agora eles estavam ali frustrados por não ter conseguido pescar nada aquele dia, e a frustração era grande, porque a família dependia da pesca. A família dependia do dinheiro que entrava daquele trabalho. Significa, naquele dia não entrou nada, aquele dia foi zero. E agora eles estão ali trabalhando, limpando a rede, e Jesus chega próximo e fala assim, permita que eu suba no seu barco. E Simão permite Jesus subir, afasta um pouco, e Jesus agora começa a ensinar do barco aquela multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? A importância da gente trazer Jesus para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa empresa, para os nossos negócios. A importância da gente falar, Jesus, usa a minha casa como teu altar de ensinamento. Usa o meu trabalho como um altar de ensinamento. Ainda que você tenha uma lojinha pequenininha, mas essa lojinha pequenininha, ela precisa ser o altar de Jesus, de ensinamento para quem entre ali. E quando nós permitimos Jesus usar a nossa casa, o nosso trabalho como altar para ensinar,
para gerar dali um ensinamento à igreja. Ele vai garantir dentro do seu ensinamento, dizendo: não se preocupe se você não tenha pescado nada hoje, porque o que você vai ouvir ou está ouvindo é de suma importância para o que você vai ganhar amanhã. Então permita Jesus entrar na tua casa. Permita que fazer do teu trabalho, da tua empresa, o altar de Jesus. Dentro do meu tópico 2, no versículo aqui, primeiro eu coloquei: eles não haviam pescado nada, significa a decepção. 2, o lugar de vergonha era frustração. Por que vergonha? Se cansaram, perderam tempo, a noite toda, a madrugada toda, e ao voltar para a margem do rio, eles voltam sem nada, frustrados, decepcionados, envergonhados. 3, você só precisa ouvir a palavra antes de voltar ao lugar da tua vergonha. Para o lugar de vergonha, Deus sempre terá, para quem ouve a palavra dele, dupla honra. Você entende isso? Para o lugar de vergonha, Deus sempre terá, para aqueles que ouvem a palavra, obedecem a palavra, dupla honra. Agora Jesus está ensinando daquele barco, ao mesmo tempo que Pedro e os seus amigos estão trabalhando na rede, eles estão ouvindo a palavra, eles estão sendo ministrados pela palavra, eles estão sendo impactados por aquela palavra. E agora Jesus para a sua mensagem e fala assim: agora vocês estão habilitados a voltar ao lugar da sua frustração. Agora vocês podem pegar a rede, botar no barco e voltar no lugar da sua decepção, no lugar da sua vergonha, porque vocês foram ministrados pela minha palavra. Eu aprendo com isso porque a gente pensa que a ira do homem opera a justiça de Deus, quando na verdade não é. A nossa raiva, o nosso querer, a nossa vontade que o haja de Deus seja algo rápido, algo de agora, de já, e as coisas não funcionam assim. E Deus está falando: não, para, calma. Mas Senhor, eu fui envergonhado, enfim, eu passei por situações, pessoas riram, debocharam, tripudiaram de mim, pisaram em mim. Deus está falando: tenha calma, senta, ouve a palavra, estuda, escola dominical, vem para as consagrações. Ao invés de você ficar nervoso, preocupado, pensando mil coisas no que fazer, só para ouvir a minha palavra. E agora, após ouvir essa palavra, Jesus fala assim: pode voltar ao lugar da tua frustração. Mas Jesus, eu vou voltar lá, as pessoas vão rir, Jesus está dizendo: quando eu habilito você a voltar ao lugar da tua frustração, não importa quem não acredita, não importa quem não te dê credibilidade, não importa se a pessoa debochou, se riu de você, se a pessoa acredita ou não de você, o importante é você estar debaixo da palavra dele. Porque se ele falou para você voltar, volte, porque dupla honra estará preparada para você. Mas se ele não falou, fique aonde você está. Mas você precisa ouvir a palavra. Tópico 3, do versículo 4. Você está habilitado a voltar ao lugar da tua vergonha. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu vou usar muito isso, já estou ficando mais familiarizado. Vire para ele e fala assim: você vai estar habilitado a voltar ao lugar da tua vergonha. Versículo 4 diz: e quando acabou de falar, disse-lhe Simão: fazer-te ir ao mar alto e lançai as vossas redes à pesca. Tem pessoas tão frustradas por ter vivido algo envergonhoso que tem medo até de sair de casa. Eu conheço pessoas que sofreram tanto que se tiver que ir daqui para o Vilar dos Teles, a pessoa vai por Éden, para não ter que passar na próxima prefeitura. Por quê? Eu passei ali, eu sofri grande vergonha.
Vamos lá naquela igreja. Não, não vou lá não, porque eu fui envergonhado. Tem pessoas que correm, pessoas que não querem sair de casa, pessoas que não querem mais ir à igreja, porque viveram vergonhas dentro da igreja. E essa situação de decepção, de frustração, além de afastar as pessoas de Deus, faz com que as pessoas se tranquem dentro de casa. E o pior não é só se trancar dentro de casa. O pior é quando a pessoa se fecha, se tranca, e ela não quer mais viver relacionamento com outro, porque ela está cansada, e ele está cansado de tantas decepções e frustrações sofridas. Aí se fecha. Eu confesso a você que hoje eu vivo um pouco disso. Antes eu era muito amigo mesmo. Antes eu era... A minha esposa sempre fala assim: você pega, você erra, você é muito dado. Mas é uma realidade. A gente faz, a gente ajuda, mas quando a gente precisa, dificilmente a gente tem isso em troca. E o pior é que a gente começa a descobrir que pessoas a quem a gente confiava começam a nos esfaquear, nos tratar ou falar pelas costas. E isso vai gerando uma decepção tão grande, uma frustração tão grande, que a gente não quer mais se abrir a ninguém. Eu comecei a pregar no início, eu rodei muito o Rio de Janeiro, um pouco do Brasil, mas eu não entendo porquê, mas era a permissão de Deus. Eu andava com um carro, e um carro não dava, eu comecei a andar com Kombi, e a Kombi não dava, e alugávamos uma van, porque ia comigo cantores, outros pregadores, era uma caravana, a gente viajava. Mas quando você vai no deserto, cadê? Pô, o pastor de quinta-feira aqui, pelo amor de Deus. Quando você entra no caos, cadê? Eu tenho um vídeo no Kawai, que ele já está com 1 milhão e pouco, que eu gravei. No momento que eu precisei, eu falei assim: hoje eu tenho quase 2.000 pessoas, mas eu tinha acho que 600 pessoas no meu WhatsApp. Eu falei: você tem 600 pessoas no WhatsApp, aí você vai ligar para alguém ou pedir ajuda a alguém, aí você passa, esse aqui não, 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 esse aqui talvez. Aí o vídeo eu termino: eu não sei para que eu tenho 600 se eu não tenho um quem eu possa confiar ou para me ajudar. Para quê? A minha mãe, a saudosa mãe, ela sempre falava: vocês, mesmo se eu falecer, nunca abandonem suas irmãs, e suas irmãs nunca abandonam seus irmãos. Aprendemos isso. Minha irmã é aquela pretinha linda ali, parece ser gêmeas, mas não é não, bem mais nova. E a única coisa que vai nos restando é a família, estar com alguém realmente que vale a pena estar, que é a família. Pô, mas vocês brigam? Briga. Vocês, normal, é a família que não briga, irmão. Se a tua família não brigar, não discutir, não sei o que está fazendo na terra, devia estar no céu, perfeição. Porque a minha fala mal um do outro, vamos ver se a tua família é parecida com a minha, um quer ser melhor do que o outro, olha para você e fala: esse tênis, aí vai na internet para saber quanto tênis é. Vai na tua casa, Márcia, senta na tua sala, aí começa a olhar assim de ponta, ela está com uma televisão de 65. Mês que vem eu vou chamar ela lá em casa. Aí quando tu vai lá é de 75. Família! E eu sempre fui uma pessoa muito destacada, porque eu nunca fiz questão de nada. Se você reparar, minha roupa só mudou a calça. Eu nunca fiz questão de nada, porque as coisas se vão. Mas e a pessoa? Preciso dar valor ao que realmente precisa. Minha mãe faz 4 anos que faleceu. Dói até hoje, pastor. Dói até hoje. E sabe mais o que me dói? É quando você encontra um filho que não sabe valorizar a mãe que tem. Mas a minha mãe não presta. Poxa, não fala isso. É sua mãe. E como eu gostaria que a minha mãe tivesse. A minha mãe, ela falava assim: não quero saber, todo domingo os filhos aqui em casa para almoçar. Todo domingo os filhos aqui em casa para almoçar. E ai de quem não fosse, tinha que estar lá. A mãe unia, não sei se a sua é assim, se seu pai é assim. Meu pai não gostava.
Meu pai, se chegasse lá e visse todos os filhos lá, ele falava assim: está faltando comida na tua casa? E se ele entrasse com uma bolsa, ele falava assim: ô Crê, deixa esse pessoal ir embora aí, depois tu faz isso aqui para mim. A minha mãe faleceu 4 anos. Hoje meu pai está lá sozinho, não gosta da presença dos filhos, de aproveitar a família. Fez 80 anos agora em janeiro, está ficando velho. Aí uma vez eu falei para ele assim: só para te lembrar, o seu pai, meu avô, eu dormi com ele 1 semana, ajudando ele a limpar ele, a tratar dele, só para você se conscientizar de que você vai envelhecer e quem vai ter que cuidar de você é os filhos. Mas enfim, a sua família não é igual a minha. Pessoas que resolvem as coisas do seu jeito, da sua maneira, no calor da sua ira. Tem uma galera que fala assim: eu só porque eu sou crente. Você pensa que eu sou bobo? Só porque eu sou crente, você acha que vai me fazer de bobo? Sou crente, mas não sou bobo não. Eu rodo a baiana. Eu sei que você sabe disso, mas crente não roda a baiana. A não ser que seja alguma cultura baiana, né? Vai que o crente é baiano e tem uma cultura de usar a saia e rodar a baiana. Eu acho meio estranho, mas enfim. As crentes não rodam a baiana. Crente não resolve no grito. Crente não, eu vou melhorar, cristão. Não resolve no grito. Não resolve, sabe, gritando para tentar. Não. Pastor, como cristão ganha a guerra? No silêncio. Quer falar? Pode falar, vou te ouvir. Mas você vai dizer o quê? Eu não vou dizer nada, eu vou orar. E se Deus falar que devo falar, eu falo. Se Deus não falar, fico quieto. Porque às vezes a gente erra e peca, e a nossa cruz, ela fica mais pesada porque a gente fala o que não deveria falar. E a gente lança uma palavra e quer que Deus, sabe, faça fazer a palavra. E Ele está falando: eu não acho dessa forma. Não é assim que você vai ganhar a guerra. Não é assim que você, sabe, vai ser honrado ou respeitado. Calma, tenha paciência. Tenha paciência. Deixa eu correr. Tópico 4. Já está acabando, irmãos. Eu sei que o pastor Luciano é rápido. Deixa eu falar assim: rapaz, eu quero ser como ele. Versículo 5 diz assim: precisamos se esvaziar de si mesmo, zerar o nosso saber. Repita comigo e fala assim: eu preciso me esvaziar e zerar todo o meu entendimento. No versículo 5, e respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. O que Pedro está dizendo para Jesus? Ele está dizendo assim: olha, eu sou pescador, é a minha profissão, entendo disso, e sei que a melhor hora não é de voltar ao mar agora. Eu sei que a melhor hora de pescar não é agora. Agora não é o momento ideal. Agora não é o momento hábil para isso. Até porque se houver peixe, eu não tenho como vender ou distribuir, porque as horas não é compatível com o horário que a gente tem. Mas ele está dizendo assim: independente de eu ser pescador, de profissão, independente de eu conhecer, eu vou por causa da tua. Zera o que você sabe, zera o que você quer entender. Porque às vezes a gente quer entender em Deus como vai fazer, a gente quer encontrar lógica para o milagre acontecer. Ei, com Deus não tem lógica. As portas estão fechadas, o muro está fechado, mas o Pedro entra lá, o Jesus entra ali dentro com tudo fechado, porque Ele é sobrenatural. A mente humana não consegue alcançar. A mente humana não consegue acompanhar o agir de Deus. Por isso Ele está dizendo: eu vou debaixo da tua palavra. Eu vou debaixo da tua palavra. É a tua palavra que me garante. É a tua palavra que me habilita. Não vai porque você quer. Não volta porque você acha. Não volta porque o tempo passou.
já passou e agora dá. Não, vai quando Ele te habilitar a voltar, porque se Ele falar vai, tem milagre para você, tem milagre para tua casa, tem milagre para tua igreja, para o teu ministério, tem peixe para tua família. Arabachou de cantarás. É debaixo da palavra dele, é debaixo da palavra dele. Diz assim, tem pessoas que usam a palavra de Deus para debater com o próprio sobre a sua verdade, sobre a sua vontade e agir, quando precisamos calar só para ouvir Ele. Tem pessoas, eu trabalho hoje, vou de trem, aí tem um senhorzinho que fala, eu sou mendigo. Não, mendigo não, a fala de Davi, fui velho, jovem, mas nunca vi um justo. Eu sou um justo mendigando pão, eu sou um justo mendigando pão. Ele está querendo dizer em outras coisas, eu sou fiel a Deus, eu dizimo, eu oferto, eu vou aos cultos, eu sou cumpridor de tudo, mas Deus me desamparou e me deixou a mendigar. A pergunta que eu gostaria de fazer para ele era: será que você é mendigo mesmo? Será que você sabe o que é mendigar um pão? Não adianta você usar a Bíblia para querer debater com Deus. Ah, mas na minha vida não acontece. Examine, pois, o homem a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Do que se queixa o homem, senão das suas próprias? E às vezes somos nós que deixamos de ser infiel a Ele, que paramos no meio da caminhada, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de buscar, de estudar, de aprender, e isso vai nos afastando de Deus e esfriando a nossa fé. Aí quando a gente se encontra meio encurralado pelas situações, a gente fala, mas Ele falou que era minha fortaleza, Ele falou que era o meu rochedo, Ele falou que era o meu Senhor. Aí vai falar assim, o Senhor é meu pastor e nada. A pergunta que não quer calar: Ele realmente é o seu pastor? É simples. Não tem como debater com Deus, não tem como discutir com Ele, é simples. É igual Jó, que vai dizer que abandonou aquela coisa toda, vai tentar fazer uma pergunta para Deus, e Deus fala assim: aonde tu estava quando eu fiz o fundamento, os alicerces? Ele está dizendo, em outras palavras, se eu pude cuidar do planeta, você acha que eu não vou cuidar de você? Mas eu preciso que você ouça a minha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: ouve a palavra de Deus. 2. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aprender a agir depois da orientação dele. Isso é importante demais. Qualquer movimento que você faça depois da orientação dele. Não faça qualquer nenhum outro se ele não te habilitou a fazer. Só para a gente entender, em uma ocasião Saul estava aguardando Samuel, e Samuel estava demorando. Samuel estava demorando mesmo, ou será que Deus fez que Samuel se atrasasse? E os guerreiros estão lá: Saul, a gente precisa ir para a guerra, tem que sacrificar. E aí consulta, ele era rei, mas ele não estava habilitado a consultar. E ele resolve consultar. Aí quando Samuel chega, Samuel fala: por que fizeste isso? Aí ele vai falar: o povo, eu temia a voz do povo. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Que a voz do povo não é a voz. A voz do povo não é a voz. E por que a gente ouve a voz do povo? Se a voz do povo não é a voz de Deus. Saul parou para ouvir o povo e não perder as pessoas e os guerreiros. Fez o que não era para fazer, o que não estava habilitado a fazer, e comprometeu todo o seu processo do reino, que já não estava legal. Você se vê nisso? Você consegue se encaixar nesses padrões? Às vezes as coisas já não estão legais para nós, mas mesmo assim a gente resolve fazer o que não é para fazer. A gente traz para a nossa vida o que não é para trazer. E aí a cruz pesa e fala: Senhor, não estou entendendo nada. Aí Deus vai falar: nem eu entendo. Primeiro que eu não mandei você fazer, eu não mandei você ir, eu não mandei você fazer aquilo e você fez. A gente sofre às vezes por pessoas que estão na nossa vida.
entra pessoas, pesa na nossa vida, no nosso ministério, e Deus está falando, não abraça, não abraça, aí você abraça, igual Jonas. Deus mandou Jonas ir para onde? Ele foi para onde? Comprometeu a galera todinha do navio, desceu para o porão, os caras lá em cima desesperados, porque o vento é forte, o navio ia afundar, e encontram Jonas, traz Jonas, e Jonas chega no meio de todo mundo. Antes de tudo, Jonas fala assim, ó, eu vou deixar lá bem clara aqui a história, essa tempestade é por causa de mim, Deus mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro, e eu desci, e eu estou aqui. Aí os marinheiros, é por causa de você, é por causa de mim. E como é que a gente faz para isso parar? Sabe como? Vocês vão ter que me tirar daqui e me jogar lá. Jonas está dizendo, para mim sair do navio, vocês vão ter que me jogar lá. Aí o que os marinheiros fizeram? Foram remar contra a maré. Eles vão remar contra a maré, identificar o problema, sabe quem é o problema da situação, mas ainda mantém no barco, e não entende porque as coisas não estão fluindo da maneira que você gostasse que fluísse. Tira Jonas da tua vida, rapaz. Pega pelo pescoço. Não vou falar isso. É porque na verdade só quem teve Jonas na vida sabe como é a dor. Mas é preciso tirar. Deixa eu correr. 3. Só conseguimos ouvir e viver o milagre de Deus quando conseguimos se esvaziar da lógica humana e tudo o que chamamos e conhecemos, achamos e conhecemos, para poder viver o que Ele preparou para nós. Entenda isso. Para viver o que Deus preparou, você precisa se esvaziar do que você acha, do que você entende, do que você crê. O justo viverá pela fé. Significa que Deus vai mandar você pisar no lugar que não tem chão, mas você precisa pisar. E quando Ele fala para pisar no lugar que não tem chão, qual é a lógica humana? Será que tem chão? Será que esse negócio é firme? Depois que entrou o será, na certeza que Deus te colocou, esquece, irmão. Ou você crê, ou você não crê. Abraão foi imputado pai porque estava no meio dos caldeus, ouviu uma voz que nem sabia quem era e de onde era, e resolveu seguir aquela voz. Chamou tanta atenção de Deus, porque Deus falou assim, esse cara é muito doido, eu chamei, ele veio, eu mandei ele ir, ele foi, e agora virou pai da fé. Por quê? Porque Abraão estava aberto a ouvir Deus falar. Aí tem pessoas, me desculpa colocar assim, mas é uma verdade, que fala assim, pastor, eu estou querendo trabalhar na igreja, mas eu estou orando. Precisa orar para trabalhar? Precisa orar para evangelizar? Precisa orar para vir à escola dominical? Precisa orar para estar na consagração de manhã? São coisas que a gente precisa e tem que fazer, que não precisa de oração, mas a gente ora. Mas você ora quando Deus ou quando a família prepara, vai ter a expulsão de família. Acho que isso nem existe mais. A última que eu fui, eu não vou ficar falando muito da minha família não, porque não posso falar assim, essa família é complicada. Mas a última que eu fui, teve um que saiu com 17 pontos na cabeça da garrafada, e o outro morreu, que foi no negócio da cachoeira. Depois disso eu nunca mais ouvi expulsão de família. Deve ter sido por isso, o índice deve ser grande a beça. Mas quando a gente tem algum movimento relacionado ao mundo que nós vivemos, a gente não ora. Se falar que vamos para a praia amanhã, a minha filha, por exemplo, 5 horas da manhã ela está acordada. Sobrinha, todo mundo. Mas se falar amanhã tem consagração, aí como a gente vai ouvir e entender o falar de Deus, se a gente não caminha para uma aproximação com Ele? Você está entendendo isso? Diz glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, você precisa ouvir mais.
a voz de Deus. Versículo 6 vai dizer: e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes que se rompiam-lhe as redes. Aí eu coloquei: para vivermos honra, milagre e multiplicação é preciso obedecer a sua palavra detalhadamente em sua totalidade. Quer viver milagre? Obedeça a sua palavra nos detalhes e na sua totalidade. A. Colher uma grande quantidade de peixe que rompia-lhe as redes. B. A honra vai ser tão grande em multiplicação, tão estrondosa, que vai abençoar a vida das pessoas até que te humilharam. Só para me encurtar, e eu não vou encerrar o meu esboço. O problema deles era peixe, a falta do peixe. Jesus chegou, subiu no barco, ministrou e mandou retornar. Agora o peixe chegou. O barco estava afundando por causa da quantidade de peixe. Eles acenam para os outros barcos. Os outros barcos vêm e enche também. A Bíblia fala que todos os barcos estavam repletamente cheios de peixe. Se você não entendeu isso, no mundo espiritual é uma coisa bem simples. Se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente conseguir se conectar com Ele no mundo espiritual, e quando Ele nos habilitar a fazer qualquer coisa, Ele está dizendo assim: a pesca vai ser tão grande, que até as pessoas que pisaram em você, que não acreditaram em você, que te criticaram, agora vão ver o teu barco tão cheio, que você vai conseguir multiplicar para o barco dela também. Você entendeu isso? Mas pastor, eu vou abençoar quem me criticou? Vai. Além de abençoar, você vai agradecer, você vai honrar. Sabe por quê? Porque você foi ministrado, você foi tratado, você foi curado por Jesus. E Ele está dizendo assim: abençoa aqueles que te amaldiçoaram, ajudem aqueles que não puderam te ajudar, não critique aqueles que te criticaram. Você está entendendo que a transformação, que o trauma, sabe, que a mensagem que Jesus traz, ela nos cura, ela nos liberta, nos deixa leve, nos deixa pronto para ouvir e obedecer a sua voz. Só para me encerrar, Elias, se não me falha a memória, o Eliseu, estava na caverna. Me ajuda, pastor, perdão. Elias estava na caverna, sendo alimentado por corvos. E Deus fala para ele assim: agora saia daí e vai para Sarapta, que eu preparei ali uma viúva para te sustentar. A viúva não tinha nada, a viúva era pobre, a perspectiva dela era comer o que tinha e morrer. Aí eu te pergunto, Elias fala para ela: faz primeiro. Olha aí a escolha. Se ela resolve fazer para ela e para o filho dela, ela ia viver aquilo que ela esperava. Mas ouvir e obedecer a palavra faz você viver milagres sobrenaturais. Aí sabe o que eu entendo com isso? Deus tira Elias da caverna para abençoar a vida de alguém que precisa. E é assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Pastor, eu estou num caos, tá? Não tem problema não, porque Deus vai te abençoar. E quando Ele te abençoar, meu irmão, Ele vai te tirar da onde você está e vai te colocar no lugar de honra. Mas não é para você se envaidecer ou crescer, é para você ser um multiplicador de bênção e de luz por essa terra. É para você ser alguém que leva paz, alguém que não quer briga, alguém que quer só que Jesus faça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja multiplicador. Por que eu coloquei aqui que eu preciso ser a pesca de Jesus? Porque no versículo 11, eles largaram tudo para seguir a Jesus. O problema era o peixe, agora tem peixe, mas eles ficaram entre olhar para a grande quantidade de peixe, Jesus caminhando para o outro lado. E agora a decisão é: ou eu fico com os peixes, ou eu caminho com o mestre. Só que Pedro já tinha sido convocado. Por que eu preciso ser? Porque agora Jesus convoca Pedro para essa batalha.
E a convocação de Pedro vai passar, porque Jesus fala assim, ó, você me negará 3 vezes. Não, não vou fazer porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. Antes que o galo cante, quando o galo cantou, ele lembrou. Corroeu, doeu. Agora Jesus é crucificado e vai. Agora Pedro chega numa praça, e em uma só mensagem, meu pastor, são 3.000 almas, um pouco mais de 3.000 almas que se rendem. Olha, o peixe de Jesus se multiplicando, e se multiplicando mesmo quando ele não está. Agora o Sinédrio convoca Pedro e fala assim, preciso que você se cale e pare de falar desse Jesus. Mas só que antes ele tinha negado, e agora ele aprendeu, ele falou, eu não posso calar, eu não posso me calar diante do que eu tenho visto, diante do que eu tenho, não posso, não vou me calar. A multiplicação de Jesus através da vida de Pedro continua. Pedro entra na história, Pedro escreve um livro, e o que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Não podemos e não fomos chamados para ser protagonista na vida de ninguém, na história de ninguém. Deus está falando, eu te chamei para você escrever a tua. Levanta a tua cabeça, sai dessa situação e começa a viver o milagre de Jesus na tua história. E o mais lindo da vida é que quando vão crucificar Pedro, você vai parar, não, vai morrer igual a ele. E ele fala assim, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu não sou digno de morrer como ele, vire-me ao contrário. E viram Pedro de cabeça para baixo para não ter que morrer igual Jesus. Mas ele aprendeu que ele precisa levar Jesus a sério, porque ele é o pão da vida. A nossa vida, ela não vai só andar, ela vai decolar. Você crê nisso? Você crê que a sua vida vai decolar? Se agarre com Jesus. Não venha buscar Ele porque Ele pode abrir porta de emprego, porque Ele dá casa, porque Ele dá carro. Isso é tudo pequeno e irrelevante. Venha buscar Ele pelo que Ele já fez por você. Venha buscar contato e intimidade com Ele. Porque o que Ele quer não é só te dar o que você precisa, Ele quer gerar intimidade com você. Ele quer fazer com você o que fez na vida dos discípulos. A Bíblia fala que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. É a nossa fé que precisa ser avivada em Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus.